Atualmente, os Estados Unidos avaliam que a Ucrânia assumiu a iniciativa na guerra e também conquistou a oportunidade de vencer. Dizem que a Ucrânia iniciou uma operação para encerrar a guerra. Hoje, vamos analisar esse assunto corretamente. Vamos ver agora. Zelensky disse em 25 de junho que aprovou uma campanha de pressão de 40 dias para levar a Rússia à mesa de negociações para encerrar a guerra. Embora o conteúdo específico da operação não tenha sido divulgado, os movimentos recentes das Forças Armadas ucranianas já mostram, em certa medida, a direção que está sendo tomada. Análises indicam que a estratégia prioriza pressionar bases militares e econômicas centrais da Rússia, em vez de desgastar tropas na linha de frente. De fato, as Forças Armadas ucranianas estão concentrando seus esforços em enfraquecer a capacidade de guerra da Rússia, atingindo sucessivamente Moscou, a Península da Crimeia, instalações logísticas militares na retaguarda russa, infraestrutura energética, redes ferroviárias e pontes. Fica claro que a intenção é expandir os danos da guerra para dentro da Rússia, aumentando a pressão política e militar sobre o Kremlin. Reunindo declarações do governo ucraniano, entende-se o motivo dos ataques ao território russo. O governo ucraniano já afirmou que o objetivo é impedir que a Rússia consiga financiar a guerra. Por isso, parece que continuam atacando as refinarias de petróleo, já que a receita da exportação de petróleo e gás representa até 40% do orçamento federal e é a principal fonte de financiamento dos gastos militares. Então, continuam realizando esses ataques. Junto com isso, há relatos dentro e fora da Ucrânia de que também estão sendo percebidas mudanças na forma como os Estados Unidos oferecem apoio. Segundo a mídia ucraniana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu informalmente a Zelensky que fosse mais ousado contra a Rússia. Embora não tenha sido oficialmente confirmado, o simples fato de esses relatos estarem surgindo consecutivamente leva à perspectiva de que o escopo das operações da Ucrânia pode se expandir em relação ao passado. Em meio ao apoio contínuo dos Estados Unidos e da Europa, a Ucrânia também está intensificando seus esforços para pressionar a Rússia, utilizando ativamente sua capacidade de ataque de longo alcance. O apoio dos países europeus também continua se ampliando. Por um tempo, Polônia e Ucrânia tiveram suas relações abaladas devido a conflitos relacionados a questões históricas do passado. Apesar disso, atualmente a Europa considera que conter a Rússia é mais importante do ponto de vista da segurança. Também há relatos de que os Estados Unidos continuam apoiando ativamente a Ucrânia em setores governamentais. Há relatos de fornecimento de informações sobre alvos estratégicos, como refinarias russas, e a cooperação entre os dois países estaria se intensificando, tanto militar quanto governamentalmente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que é importante que os russos percebam que esta guerra existe e que ela está acontecendo por causa deles. Ele também explicou o motivo pelo qual é necessário atacar Moscou e o território russo. Disse ainda que Moscou continua sendo alvo de ataques. Ele também explicou o motivo de atacar Moscou e o território russo. Moscou continua sendo alvo de ataques, e a Rússia atualmente está concentrando centenas de sistemas de defesa aérea em Moscou. No entanto, esses sistemas de defesa aérea foram trazidos de outras cidades e concentrados em Moscou, o que naturalmente levou à avaliação de que a capacidade de defesa aérea de outras cidades diminuiu. Para a Ucrânia, isso significa que, mesmo sem atacar Moscou, eles podem atacar outros lugares com mais facilidade. As forças ucranianas, aproveitando a defesa aérea enfraquecida, atacaram uma instalação de processamento de gás a cerca de 1.200 quilômetros da Ucrânia, perto do Cazaquistão. O único centro de processamento de hélio da Rússia produz elementos essenciais para combustíveis líquidos e pólvora usados em mísseis. No entanto, ao lançar ataques contra esse local, a Ucrânia está mostrando que pode atacar não apenas Moscou, mas também outras regiões. E no dia 25 de junho, também foram realizados ataques adicionais a duas instalações de refino de petróleo em Ufa, que fica a cerca de 1.500 quilômetros da linha de frente, e a um depósito de petróleo regional em Krasnodar, que fica a cerca de 300 quilômetros da Ucrânia. A Ucrânia tem focado ataques em refinarias e infraestrutura de petróleo, atingindo refinarias russas mais de 24 vezes desde março. Diversas regiões da Rússia enfrentam grave escassez de combustível. Os ataques ucranianos ao território russo já causam danos significativos, com falta de combustível em mais de 60 regiões da Rússia. Restrições à venda de gasolina foram impostas em 54 regiões.
Moscou teve sua maior refinaria atacada, responsável por 1/3 do combustível da capital e região, agravando a dificuldade de fornecimento. Com danos crescentes, o volume de processamento de petróleo bruto da Rússia atingiu o menor nível em 20 anos. A produção de gasolina diminuiu cerca de 25%. As refinarias produzem 85 mil toneladas diárias de gasolina, mas a demanda russa no verão chega a 111 mil toneladas por dia. Por isso, faltam cerca de 25 mil toneladas por dia. Mesmo isso está em risco, pois as forças ucranianas seguem atacando as refinarias, sem previsão de nova falta. Segundo uma reportagem da Reuters, atualmente falta cerca de 20% do consumo interno da Rússia. Como as refinarias continuam sendo atacadas e paralisadas, a Rússia está considerando importar cerca de 50 mil toneladas de gasolina do Cazaquistão para suprir a falta de combustível. A Rússia importa gasolina da Bielorrússia para compensar perdas. Ainda assim, essa quantidade é insuficiente. Com a situação persistindo, a Rússia tenta usar a Bielorrússia como nova variável. O Wall Street Journal dos Estados Unidos informou, citando atuais e ex-autoridades russas e europeias, que desde o início do ano, a Rússia pede que a Bielorrússia abra uma nova frente contra a Ucrânia. Para a Rússia, a frente atual não basta para dispersar o exército ucraniano. Por isso, há plano estratégico de usar a Bielorrússia para pressionar militarmente o norte da Ucrânia. De fato, como a Ucrânia já posicionou um número considerável de tropas na fronteira com a Bielorrússia, caso uma nova ameaça se torne realidade, é possível que haja um impacto significativo no emprego das forças ucranianas. Segundo as reportagens, os papéis que a Rússia está planejando são bastante variados. Foi relatado que, além de usar o território da Bielorrússia para lançar ataques de drones contra a Ucrânia, há também planos de aumentar a pressão a partir do oeste, com o objetivo de expandir a linha de defesa das forças ucranianas. Acredita-se que a Rússia queira dispersar as forças ucranianas por várias regiões para diminuir a pressão na frente leste. Além disso, o que o Ocidente observa com especial atenção são os movimentos ligados à OTAN. Autoridades afirmaram que a Rússia planejou usar a Bielorrússia para possíveis operações não convencionais contra países da OTAN. Sabe-se que não é um confronto militar direto, mas sim aumento de tensão ou pressão militar nas fronteiras. Se esses movimentos ocorrerem, é possível que a guerra na Ucrânia se envolva ainda mais com a segurança dos países vizinhos. A importância é ainda maior pelo fato de Belarus já ser um país onde armas nucleares táticas da Rússia estão posicionadas. Como a cooperação militar com a Rússia está sendo realizada de forma muito estreita, há avaliações de que, caso a Rússia tente expandir sua estratégia, Belarus pode ser utilizada como um ponto-chave. Até agora, não há indícios claros de que a Rússia iniciará nova operação militar via Belarus. Relatos de pressão da Rússia sobre Belarus e a cooperação militar entre ambos, além de movimentos na fronteira, seguem como pontos a serem observados no futuro. A Ucrânia, porém, deu um ultimato a Belarus. A Ucrânia questionou os retransmissores de drones em Belarus e passou a pressionar o país, ameaçando atacar caso não sejam removidos. No entanto, diante disso, Belarus recuou e mostrou que não tem intenção de entrar em guerra com a Ucrânia. Por causa disso, todos os planos da Rússia acabaram indo por água abaixo. Os próximos 40 dias podem ser um período crucial que determinará o rumo desta guerra. Isso porque, se a operação de pressão aprovada por Zelensky for bem sucedida, tanto a guerra quanto a diplomacia podem mudar. Se os ataques da Ucrânia seguirem e causarem mais danos a instalações-chave da Rússia, o país pode precisar rever sua estratégia de defesa. Por outro lado, se a Rússia conseguir bloquear os ataques de forma eficaz e minimizar os danos, é possível que a Ucrânia também precise buscar uma nova direção para sua estratégia. A comunidade internacional também está observando estes 40 dias como um período crucial nesta guerra. O sucesso da Ucrânia pode influenciar a escala e o formato do apoio extra dos países ocidentais. Análises indicam que, conforme o resultado da operação, o apoio militar, econômico e o compartilhamento de informações podem aumentar. Por outro lado, se os resultados esperados não forem alcançados, existe a possibilidade de que alguns países reconsiderem suas formas de apoio. Espera-se também que a Rússia apresente diversas medidas de resposta durante esse período. É provável que haja um reforço na realocação das defesas antiaéreas, no fortalecimento da vigilância na retaguarda e na proteção das principais instalações logísticas militares e instalações de energia.
Também é possível haver novas operações militares ou ataques aéreos para enfraquecer a capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia. Como é provável que ambos os lados tentem enfraquecer ao máximo a capacidade de guerra do adversário durante esse período, há previsões de que a situação no campo de batalha possa mudar ainda mais rapidamente do que antes.